Boa tarde, eu aqui de novo com muita alegria, recebendo vocês, falando um pouquinho da constelação, do que ela pode nos ajudar, como que ela pode nos auxiliar. Eu estava conversando, né, por que eu escolhi esse tema hoje? Porque é o tema, talvez o tema mais importante, porque a gente roda nas nossas questões e acaba caindo lá no pai e na mãe. E aí tem gente que chega questionando se é o pai certo, se é a mãe certa. Muitas vezes, mesmo a gente já tendo se trabalhado, eu mesma, eu já tendo me trabalhado tantas vezes em relação ao meu pai e à minha mãe, na hora que eu vou ver, eu estou fora do meu lugar, às vezes eu estou condenando, eu estou julgando. E isso é um dos grandes causadores de emaranhados das nossas vidas, né? E o mais doido de tudo é que às vezes a gente não concorda com o jeito que é o nosso pai, a gente não concorda com o jeito que é a nossa mãe, a gente fala que não está certo, que eles deveriam ter feito diferente, a gente quer que eles poderiam até ter feito diferente, mas a gente esquece que antes disso, nós escolhemos eles. Nós escolhemos vir naquele sistema com aquele pai, com aquela mãe. Ali tinha um para casa, um serviço de amor para a gente fazer. E nós falamos assim, não é esse que perguntamos lá, vocês topam ser meu pai, topam ser minha mãe? E eles se encontraram e nós pudemos vir. Então, nós já concordamos. É o nosso ego, é a nossa criança que fica querendo que seja diferente do que foi, ou do que é, do que foi ou do que é, né? Então, assim, essa concordância do nosso ser, ela já existe. Nós temos que agora lidar com a concordância, vamos dizer assim, do nosso ego e da nossa criança. O nosso assentimento ao nosso pai e à nossa mãe, o nosso sim ao nosso pai e à nossa mãe. Muitas vezes eu fico achando, eu não consigo entender por que eu não tive as coisas que eu queria do meu pai e da minha mãe. Mas a maioria das vezes eu não tive aquilo que o meu pai e a minha mãe não podiam me dar, porque eles também não tinham. Então, se eu tenho um copo de água vazio ou um copo de água meio vazio, não tem como eu dar um copo cheio de água. Eu posso emprestar o copo vazio ou eu posso dar um meio copo de água, que é o que eu tenho. Então, se eu recebi pouco, não tem como eu passar muito. Eu posso fazer diferente se eu olho e vejo que tudo que eles passaram valeu a pena. Que tudo foi do jeito que tinha que ser e que está tudo bem, que eu concordo. E que eu posso dizer sim à vida que chegou através deles. Eu não tenho que concordar com as atitudes do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que concordar com a vida que veio através deles. E tomar essa vida como por inteiro. Sem medo de, em tomando a vida, tomar também aquelas coisas que a gente não gosta. Às vezes a gente não toma o pai e a mãe porque tem coisa que a gente não gosta e a gente quer fazer diferente. E muitas vezes, por mais diferente que seja, eu acabo no final fazendo igualzinho. Por quê? Porque a gente quer que aqueles pais sejam incluídos, a gente quer que aqueles pais façam parte. Né? A constelação, ela tem 3 ordens sistêmicas, 3 leis sistêmicas que são leis naturais e que fazem parte. Então, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Os nossos pais, eles são maiores, eles têm a precedência, eles vieram antes. O encontro dos nossos pais, mesmo que seja só de uma noite, ele também veio antes. Nós não temos que entrar no meio da relação do nosso pai ou da nossa mãe. Então, assim, hierarquicamente, eles vêm primeiro.
Eles merecem um lugar de respeito. Foi por onde a vida chegou, por onde eu posso tomar a vida. E muitas vezes o pai ou a mãe condenam o companheiro, que no caso é o pai ou a mãe de alguém, né? Então, se a mãe condena aquele pai, por exemplo, né? Muitas vezes a mãe fica assim, nossa, o seu pai só pensa em dinheiro, só pensa em trabalhar, não para em casa, não tem tempo para a família. Como é que aquela criança vai crescer? Aquela criança vai crescer falando que teve um pai ausente, que só vivia para o trabalho e que não estava nem aí para eles. Esse vai ser o sentimento. Agora, se tem uma mãe que fala que o pai está trabalhando, que é um batalhador, que é um guerreiro, que está trabalhando para trazer tudo de melhor, para sustentar a família, que ele é um cara muito trabalhador, muito bacana, muito competente, e que ele se faz presente através de tudo que ele proporciona, é completamente diferente aquilo que aquela criança vai sentir. Porque o pai presente não é o pai que fica dentro de casa. O pai presente é o pai que se faz presente de diversas formas. Da mesma maneira é a mãe. A mãe presente não é aquela também que está presente dentro de casa o tempo todo, né? Existe também a qualidade da presença, né? Quando eu estou como que por inteiro com meu filho ou com a minha filha, aquele momento vale muito mais do que um dia inteiro sem eu estar realmente presente ali e disponível para aquela criança. Quando a gente fala, mas e como é que a constelação pode me ajudar em relação a isso? Porque é verdade que quando eu não tomo os meus pais, eu começo o quê? Eu não prospero, eu não consigo ter um relacionamento saudável. Se chega um companheiro ou uma companheira, ela daí a pouco já vai embora. Muitas vezes eu fico deprimida. Por quê? Porque eu não fico inteira. Metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe. Para mim ficar inteira, eu tenho que ter os dois. A constelação pode me ajudar a olhar aonde que eu estou, ter um novo olhar, né? Um novo olhar, aonde que eu estou condenando o meu pai, aonde que eu estou sendo arrogante, achando que eu poderia fazer muito melhor do que ele. Eu posso ter um novo olhar em relação aos motivos que levaram o meu pai ou a minha mãe serem daquela maneira e eu poder entender e falar assim, olha, tá tudo bem, eu agora vejo e valeu a pena, me trouxe até aqui, agora eu vou fazer disso um grande aprendizado e levo os dois no meu coração. Eu não sou obrigada nem a conviver com meu pai e com a minha mãe. Eu não sou obrigada a gostar das atitudes do meu pai e da minha mãe. Mas eu preciso aceitar a vida que veio deles por inteiro. Isso é uma atitude ativa, não é uma atitude passiva. Muitas vezes a gente fica assim, eu quero a minha mãe, mas ela não vem até mim. Minha mãe não me abraça. Minha mãe não está disponível para mim. Minha mãe nunca pode. Minha mãe não tem tempo para mim. E quando a gente coloca lá no campo da constelação, a mãe está lá totalmente disponível. O amor da mãe está lá totalmente disponível para aquela pessoa, mas ela tem que escolher tomar esse pai e escolher tomar essa mãe. É o filho e a filha que vão em direção ao pai e à mãe e tomam esse pai e essa mãe do jeito que eles são, da maneira que eles são, pelo preço que custou, com amor e com respeito, né? Muitas vezes, então, quando eu vou constelar, eu consigo também sair do movimento do olhar infantil e do desejo infantil de que tudo seja da maneira perfeita que um dia eu fantasiei e idealizei. Eu muitas vezes fico achando que se tivesse sido tudo diferente,
que hoje a minha vida seria perfeita. E a verdade é que a vida é como ela deve ser. E sempre o melhor está por vir. Quando eu paro e olho para a minha vida e posso concordar com meu pai e posso concordar com a minha mãe, eu também estou concordando com a família do meu pai e eu também estou concordando com a família da minha mãe, que são famílias distintas que vieram formar a minha família e que agora são a minha família, com valores e crenças distintos que agora, de alguma maneira, estão enraizados dentro de mim. E muitas vezes também eu estou muito identificada com os meus avós. Né? Então, se a minha mãe não pôde ter do pai dela, ou se minha mãe não pôde ter da mãe dela, talvez ela também não tenha para me dar. E eu talvez fique na falta, querendo aquilo que não foi possível, porque o pote dela estava vazio. E quem que pode suprir esse pote agora? Eu, como adulta, olhando para tudo isso e falando, bom, eu agora posso cuidar de mim mesma e eu posso fazer o movimento de assentimento, de dizer sim à minha mãe, de dizer sim ao meu pai, à vida que chegou através deles. Então, a constelação, ela vai mostrar, quando a gente coloca, né, ela também é baseada nas ordens do amor, no campo e no fenômeno. Quando a gente coloca uma constelação, o que vai se apresentar, a informação que vai se apresentar do campo ali, esse que é o fenômeno, né, o fato das informações se apresentarem, vai ser justamente mostrar onde que está em desordem, no caso, quando eu vou olhar para o meu pai e para minha mãe, aonde que está em desordem, como que eu estou em relação a eles. E eu poder ter um novo olhar, poder me posicionar. Quando eu me posiciono no lugar certo, né, muitas vezes eu estou no lugar errado. Às vezes eu estou no lugar da minha mãe. Eu, mulher, estou lá do lado do meu pai. Então, nunca vai ter um companheiro, porque o lugar já está ocupado. Às vezes, eu não concordo com a minha mãe. Né? Então, assim, o Bert Hellinger fala muito assim que o sucesso é a cara da mãe, né? E o mundo é a cara do pai. Então, para mim ir para a vida, para mim ser bem-sucedida, para mim ser próspera em todos os aspectos, não é só de dinheiro, não. Quando a gente está falando de prosperidade, a gente está falando de prosperidade de amigo, de saúde, de vitalidade, de alegria, de energia, de grana também, mas de trabalho que dá prazer, né? A gente está falando de tudo isso. Eu tenho que estar nesse movimento de falar obrigada pela vida que chegou através de você, minha mãe. Obrigada pela vida que chegou através de você, meu pai. E eu concordo com tudo como foi. E eu sinto muito também, eu não posso resolver para vocês, porque muitas vezes a gente quer resolver para os nossos pais os assuntos dos nossos pais, esquecendo que eles são os grandes e que nós somos menores, que a carga deles, eles dão conta, deixando com eles o que é deles e ficando com o que é nosso. Quando eu posso fazer este movimento, né, de aceitar o meu pai, aceitar a minha mãe, deixar com eles o que é deles, ficar com o que é meu, eu posso inclusive falar, pai, mãe, me abençoa se eu agora posso ir além do que vocês foram. Me abençoa se eu posso fazer um pouco diferente, se eu posso fazer a vida com a minha cara, com o meu colorido. E um pouco do que bacana eu fizer na minha vida, eu vou fazer em homenagem a vocês. E aí eu posso olhar para eles, agradecer, virar as costas e ir para o mundo. Ir para o mundo, fazer do meu jeito, com o meu colorido, com a minha cara. E aí fica tudo muito leve, e aí fica tudo muito mais prazeroso. Então, assim, nessa questão, né, muitas vezes a gente chega para constelar o trabalho e acaba no pai e na mãe, a gente chega para constelar relacionamento, acaba no pai e na mãe, a gente chega para constelar sintomas, a gente acaba no pai e na mãe.
A gente está ali repetindo padrões que a mãe teve, que a avó teve. Estamos ali numa lealdade aos pais e às mães também. Então, assim, a grande dica, né, para a gente dar passos maravilhosos é a gente cuidar com carinho da nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Ah, André, mas meu pai e minha mãe já morreram. Não tem menor problema, porque essa relação que eu estou falando é aqui, ó. Não é a relação física, é a relação sua com seu pai e com sua mãe no seu coração. Né? Então, tem algumas dinâmicas que eu acho que são muito valiosas, que vale a pena a gente fazer sempre. Sempre que eu falo, é sempre que a gente puder, que a gente lembrar. Eu devo fazer. Então, por exemplo, vamos dar algumas dicas assim para poder ajudar. Para quem gosta de café com leite, um copo de leite, meio copo de leite, meio copo de café. Olha para o café com leite e fala: meu pai, minha mãe. Eu sou metade meu pai e eu sou metade a minha mãe. Mistura os dois, vê lá você, metade do seu pai, metade de sua mãe virou café com leite. E aí toma aquele café com leite falando: agora eu tomo vocês. Muito obrigada, eu tomo a vida que chegou de vocês. Eu me nutro com essa vida, eu digo sim a essa vida. Muito obrigada. Ah, André, eu não gosto de café com leite. Pega o suco de limão e a água. Faz a limonada e toma a limonada. Com esse movimento de estar tomando o pai e tomando a mãe, a vida que veio do pai e da mãe. Né? Uma outra maneira, né, uma dica, né? Você fecha os olhos e imagina que você está sentado, que seu pai e sua mãe estão aí na sua frente. Imagina que você está sentado e eles estão em pé. E você está olhando para o seu pai e para sua mãe, como que filho menor do que eles. E você olha para eles e imagina 3 coisas bem bacanas que você já fez na sua vida. Pode ser a coisa mais boba do mundo. Pode ser alguma coisa muito significativa, tipo, ó, eu tive um filho. Ou pode ser, ó, eu já pulei de paraquedas, ou ó, eu já andei na neve. Não interessa. Ah, eu fiz piquenique. Não faz diferença. 3 coisas que te vierem na cabeça que forem muito bacanas. Fecha os olhos e imagina você olhando para eles e contando para eles. Fala, não é nesse momento de contar para eles, não é para momento de falar desculpa, não, ah, me perdoa, não. E se vier algum sentimento de falar desculpa, me perdoa, em vez de falar desculpa, me perdoa, fala assim: eu sinto muito, pai, eu sinto muito, mãe, se eu te condonei. Não é pedir perdão. Tudo foi da maneira como que poderia ter sido. Eu sinto muito se eu ainda sigo te condenando. Eu sinto muito se eu ainda sigo tentando roubar o seu lugar, mãe. Na hora que eu vejo, eu estou no seu lugar, ao invés de estar no meu lugar. Eu agora escolho ir para o meu lugar. E faz essa dinâmica de contar para eles, né? 3 coisas bacanas. E fala assim: muito obrigada. Agradece a eles e conta para eles. E depois que você contar, levanta, fala, imagina, né, você levantando, falando muito obrigada e virando as costas e caminhando. E o seu pai e sua mãe vão estar ali olhando para você, te desejando, assim, eles não estão dando gargalhada, nem estão com a cara fechada, estão com um leve sorriso, vendo você caminhando e indo para o mundo. São dicas que eu estou dando, que exercícios que vale a pena fazer, exercícios que eu também sigo fazendo constantemente, né? Ah, e se eu tenho mais dificuldade com minha mãe? Experimenta, cada gole de água que você tomar, você fala assim: mãe, agora eu estou tomando essa vida que vem de você e estou me nutrindo. Quando for o pai com o pai, faça o exercício com o pai. E vá fazendo esse movimento de se nutrir, que isso já é o primeiro passo para você se preparar quando você for fazer uma constelação.
né? Quando a gente faz esse curso, essa formação aqui no Instituto, a gente faz esse monte de dinâmicas, a gente vai fazer muitas constelações, a gente vai ter muitas oportunidades de olhar para os nossos pais e a gente vai entender que realmente faz muito sentido e que realmente eles são os pais certos, porque fui eu que escolhi eles. Eles não são seres humanos perfeitos, longe de serem seres humanos perfeitos. Graças a Deus que não são perfeitos, porque eu também não sou perfeita, né? A nossa imperfeição, de alguma maneira, é o que nos possibilita o movimento e a troca na vida. É o que nos possibilita fazer diferente e buscar fazer diferente. Se tiver tudo perfeito, não existe movimento, porque não tem o que mudar. Então, se eles são imperfeitos e eu sou imperfeita, eu tenho a possibilidade de mudar e ir além. E eu estou sendo, no meu sistema, a bola da vez de olhar para tudo isso com amor. Com amorosidade, com confiança, com respeito, em primeiro lugar por mim mesma. E em segundo lugar, pelos outros e para os outros, né? E se eu faço isso, eu estou atingindo todo o meu sistema, inclusive os meus descendentes, né? Eu estou liberando o fluxo do amor para que fique tudo mais leve, mais próspero, mais harmonioso, as relações mais harmoniosas, mais leves, o trabalho mais leve, mais saudável e mais alegre, mais feliz, mais inteiro, né? Se eu posso estar em paz com o meu pai, com a minha mãe, eu posso estar em paz comigo mesma, né? Eu não preciso ficar me condenando. Na hora que eu estou condenando meu pai, eu estou condenando um pedaço de mim. Na hora que eu estou condenando a minha mãe, eu estou condenando um pedaço de mim. Às vezes eu não percebo, porque é em outro lugar, mas eu estou. Então, na hora que eu paro de condenar e de julgar, eu também paro de me condenar e julgar. E se eu concordo que os pais são os pais certos para mim, eu também sou a filha certa. Eu passo a ser a certa para mim mesma. E se eu sou a certa para mim mesma, eu já estou no caminho do amor. Na hora que eu reconheço que eu sou a certa para mim, para a vida e para mim mesma, e eu estou dizendo sim à vida do jeito que ela é, como ela foi, como ela é agora, eu então, como diz o outro, posso partir para o abraço. E posso ser feliz, vivendo cada minuto com alegria, com intensidade, com felicidade, né? Então, assim, o convite é esse. O convite é a gente se olhar, se observar com amorosidade, com confiança, dizendo sim e seguindo. Então, vamos falar sim à vida que chegou através dos nossos pais. Eu hoje digo sim à minha mãe. Eu hoje digo sim ao meu pai. E agradeço profundamente tudo que veio através deles. Tudo. Do fundo do meu coração. Que você também possa fazer isso. E possa também dizer sim e agradecer. E aí a gente segue junto, estudando, nos preparando. A gente pode seguir toda quinta-feira estudando aqui. A gente pode aprofundar mais um pouquinho nas próximas turmas que vão começar. Na próxima que começa no final do mês que vem. Então vamos seguindo. Eu agradeço vocês estarem aqui. E até a quinta-feira que vem, mais uma vez. Muito feliz por fazer esse trabalho e estar aqui.